Olá, pessoal. Olá, Power Traders. Hoje temos a honra de estar entrevistando aqui o Frederico Bosquin. Acho que todo mundo que é de GD conhece, né? Falar um pouco de GD, de mercado regulado hoje, um dos grandes especialistas do Brasil, aí, renomado já. Bom dia, Frederico. Muito grato por aceitar a entrevista. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco aí sobre esse mercado não só de GD, mas acho que mercado de energia como um todo, bastante agitado aí nos últimos meses e ano, talvez. Falar um pouco de Uhum, GD, falar um pouco de mercado livre de energia. A gente está uhum. numa iminência aí de abertura de mercado e falar um pouco dessa convergência, talvez aqui eu acho que é o tópico, entre geração distribuída, mercado livre, abertura de mercado. Vamos lá, Isso. é um prazer aqui. Então, o Frederico, vou te apresentar, Frederico, porque é uma pessoa que assim é extraordinária. Ele é advogado, administrador, engenheiro, né? Você entra lá no site da Noale, a empresa onde ele é diretor, você tem aí uma gama enorme de serviços de suporte, de contrato de solar, eólica, mercado regulado, E quase migração, economista também. quase economista, né? E até aterro sanitário. Então, assim, é uma gama muito Já. grande, né, de serviço, de visão, de cultura aí do setor. Então, assim, só se a gente fosse apresentar o Frederico por completo, a gente ia levar uma hora ou mais para apresentar, né? Não, Então, tranquilo. vamos entrar direto aí na pauta do momento, né, Frederico? Mercado de GD, como é que tá as mudanças do setor, as dificuldades, as soluções, né? Qual que é a perspectiva para esse ano? André, obrigado. Pode me chamar de Fred, tá, cara? Todo mundo me Fred, chama tá sempre bom. do Fred, no mercado. Mercado bastante tumultuado e nos últimos, vamos lá, anos. A gente está na, na recém-nova regulação da geração distribuída, a resolução normativa 1059, que saiu, veio complementar em N1000, tá? Ah, regulando a Lei 14.300, mercado bastante agitado. Minha opinião aqui a gente ainda está num processo de aprendizado muito grande de como a energia solar vai se comportar nesse mercado, que é de fato a grande, talvez aqui a vedete desse movimento todo, porque é a maior capacidade instalada, colocada no Brasil e nos últimos anos é a energia solar, não para o Uhum, passado e também para o futuro. Nos próximos 10 anos, a gente fala que praticamente tudo que vai se instalar aqui de energia nova no Brasil ou é energia solar ou é gás natural. Gás natural a gente sabe da complexidade que é do processo. A energia solar ela tem um caráter popular gigantesco, um apelo imenso, seja pela fração de instalação que vai de 4 painéis até 1 milhão de painéis. Então, isso faz com que ela tenha uma penetração muito forte no setor elétrico, tá? Daí aqui a gente começa a entrar na complexidade da integração dessa tecnologia. O sistema elétrico, de uma certa forma, ele sofre por conta da dinâmica da energia solar. Eu gero durante o dia, mas meu consumo é dia e noite. Então, eu preciso fazer um balanço entre esses dois períodos naturais do dia, e isso é o desafio que aconteceu em todos os lugares do mundo, e aqui não é diferente. A gente chama isso da chamada curva do pato, tá? Onde tu tem a curva é pela uma similaridade no formato de um pato, isso é muito estudado nos Estados Unidos, que é eu gero muita energia durante o dia quando eu não preciso, ou muito mais do que eu preciso, e isso gera uma distorção no padrão de consumo, porque à noite uhum, não tem sol, não gera energia solar, e eu preciso fazer o complemento dessa energia de uma certa forma por uma fonte despachável. Eu só consigo isso de duas formas: uma hidráulica acumulável e despachável e térmica. Então, uhum. aqui a gente tem um grande desafio operacional, e o Brasil é um país que tem essas fontes complementares como nenhum outro país do mundo. Só que a gente também tem que entender que existe contratos legados do mercado, e daí tem as hidráulicas, as térmicas, todo mundo com os seus contratos de muito longo prazo estabelecidos, e ele quer ver essa rentabilidade feita. E a energia solar, na medida em que ela entra, ela diminui a rentabilidade da distribuidora e ela acaba ficando com essa energia que ela já comprou num contrato de longo prazo sobrando. Basicamente, essa simetria aqui. A energia solar é uma tecnologia dominante, então ela vai
entrar e vai solapar aqui o mercado de uma certa forma, como aconteceu em qualquer lugar do mundo. Distúrbios de regulação são normais, aconteceu na Califórnia, no Texas, na Alemanha, na Itália, na Espanha, acontece na Austrália. Praticamente todos os lugares do mundo têm ruídos e distúrbios aqui com essa simetria de interesses. A maior democratização da geração de energia, que é o que o consumidor quer para poder gerar energia mais barata, mas associado a isso existe um setor elétrico que tem uma lógica de construção de ativos que precisam ser pagos, que precisam ser amortizados, que precisam ser construídos, linhas de transmissão e geração para o período noturno, na medida em que eu não gero energia solar no período noturno. Então não adianta eu gerar crédito se alguém vai ter que me devolver esse crédito à noite. Então, assim, o ruído no mercado ele origina muito disso, tá? Talvez aqui um pouco da crítica que eu faço é o atraso na discussão sobre a tarifa binômia na baixa tensão, que seria a separação de fio, serviço e energia-produto, para a gente poder precificar qual é a remuneração da concessionária pela infraestrutura. Isso. E daí aqui é energia-serviço mesmo, TUSD, e energia-produto, TE, quilowatt-hora, que é o que eu gero e o que eu coloco na rede. Perfeito. Então, a gente precisaria ter entrado nessa discussão lá atrás, ainda no nascedouro da geração distribuída, para evitar esse problema. Agora, a gente está aqui, a crítica é, acho que a ANEEL empurrou essa regulação para frente, e agora a gente chegou no problema que é os dois lados aparentemente estão descontentes aqui com a regulação que se tem. Então. Para resolver o E problema, falando especificamente disso, é o mercado livre de energia, que é propriamente a separação da energia produto e fio. Tá? A gente está aqui numa quase abertura de mercado livre total no Grupo A, que seria com o PL 414, eu acho que ainda deve estar em votação. Abertura do mercado livre para todo o Grupo A, isso faz com que a gente tenha lá, salvo melhor juízo, 0, talvez 0,5% da carga. Aqui eu me corrijo se alguém tiver esse número, mas ele representaria 50% da carga. Então, em número absoluto de unidades consumidoras, o Grupo A representa 0,2%, se eu não me engano, 0,2% das UCs no Brasil são do Grupo A, mas ela representa 45% da carga do país. Então, o que isso quer dizer? É um volume muito concentrado de energia em consumidores de grande porte. Então, os eletrointensivos. Então, assim, o que acontece? Esses consumidores são que, de certa forma, habitam aí esse mercado livre de energia há mais tempo, o ambiente de contratação livre, para usar a expressão correta aqui, o mercado livre popularizou o nome. Então, assim, só que veja, o preço de energia ele aumenta no mercado regulado, mas ele também aumenta no mercado livre. A gente tem algumas particularidades em volta do mercado livre também. E uma das grandes tendências para esses próximos anos necessariamente vai ser o Grupo A, ele tradicionalmente ele é comércio e indústria. Tá? No Brasil, tradicionalmente a indústria, o comércio vem aumentando, se tu acompanhar lá na CCE, a participação do comércio é muito significativa no Mercado Livre, e a gente tem uma particularidade inerente a eles. Comércio e indústria funciona durante o dia. Comércio e indústria normalmente tem telhado. Comércio e indústria, normalmente os seus donos já têm energia solar residencial na sua casa. Então, qual é que é a nossa grande hoje tendência que eu vejo aqui, por exemplo, na Noale? O cara tem energia solar na casa dele, mas ele quer botar na indústria dele, ele quer botar no comércio dele. E ele está no mercado livre de energia. Então, ele quer se tornar um autoprodutor de energia. E aí eu te pergunto, Frederico, desculpa interromper, mas uma coisa, não, por favor. Uma coisa é botar numa casa um painel, né? Outra coisa é botar numa carga grande, que são as unidades do grupo A, né? Uma carga grande, né? E aí como que é essa instalação? É tipo usina, é em telhado, dá para ser autoprodutor e vender excedente, dá para se bastar, ou você faz um mix de mercado livre com autoprodução? Como que fica isso? Tu vai ter que, primeiro,
Solar só gera dia, então tu tem que ter um mix, tá? Tu nunca vai conseguir matar a carga toda, tá? Mas existe uma grande vantagem aqui e depende muito do perfil do cliente. Primeiro, Brasil, de uma ponta a outra, a gente tem diferenças de insolação muito grande entre norte e sul, tá? Mas sim, vale a pena, a gente faz muitos cálculos aqui. Primeiro, regulação. O autoprodutor, ele gera energia para si e ele, mediante a autorização da ANEEL, ele vende o excedente, Uhum, tá? Normalmente, a gente não faz usinas em tamanhos muito grandes para não ter que ter muito excedente para vender. Então, a gente trabalha sempre embaixo da curva de consumo dele. Vamos ali uhum, pegar 20, 30, 40, 50% do consumo dele na terra. Eu separo TE e TUSD, tá? Aí começam as vantagens. Na TE do Mercado Livre, eu não tenho ponta, tá? Então, eu estou, obviamente, deslocando o meu consumo flat para o meio da tarde, tá? uhum, Os excedentes, eu peço uma autorização ali para a ANEEL, ela vai me autorizar ali a pegar e fazer a venda desses excedentes. Então, eu vou pegar aquele horário do almoço ali na minha fábrica e tal, e vou pegar, praticamente a fábrica está toda parada, eu vou pegar aquela hora de energia do horário de almoço e vou vender toda essa hora de energia. Vou fazer um dinheiro ali, não é muito o que interessa. uhum, Mas o autoprodutor de energia, muito fácil de fazer. Em tese, eu preciso só ter três procedimentos básicos aqui. Homologação da autoprodução de energia na concessionária local. Não é um procedimento. A maioria das concessionárias não faz, não sabe fazer, porque a energia solar ela matou o cativo em 2018, tá? Então a gente teve a paridade de energia no cativo em 2018. Então a energia solar, quando gerada junto à carga no Mercado Livre, ela conseguiu chegar no nível de paridade de preço de energia a partir de 21, 22, tá? Justamente porque, cara, aumento de preço de energia dá no cativo e dá no livre também. Então, a geração própria de energia, seja no cativo ou no livre, ela consegue bater o preço, tá? uhum, Então, a concessionária faz a homologação do sistema como autoprodutor ou como produtor independente, se for junto à carga autoprodutor, tá? Depois a gente faz um procedimento de registro, depois de construída a usina, a gente faz um registro dessa usina na ANEEL. E feito isso, a gente leva então esse ativo para dentro da CCE e faz o que a gente chama de modelagem do ativo. O que a CCE vai me pedir? Também está gerando a tua própria energia, ok. Eu vou te dar mais uma aba lá nos recursos que vai ser contrato e autoprodução. Ele vai te perguntar lá de onde é que vem a tua energia para bater teus contratos, o teu consumo medido. O SMF vai mandar uma conta lá para dentro da CCE e ela na liquidação vai te perguntar de onde vem a tua energia, meu jovem? Daí tu vai fazer o procedimento de alocação de geração própria, onde tu prega um módulo AGP da CCE e faz a alocação da tua própria energia, porque por isso que vejo que o verbo é alocar, eu não compro a minha própria uhum, energia. uhum, Então eu aloco a minha geração própria, eles fazem a medição dessa alocação para efeito de apuração de encargos, e o que tu não conseguir cobrir com a tua geração própria, tu tem que ter no mercado um contrato de cobertura. uhum, Normalmente casa muito bem as ICEM, tá? Que são aqueles contratos que te tapam ali os horários de noturno, por exemplo, tá? E 50 sempre incentivado, porque tem sempre uma variação. Então, tu vai cair para ICEM. Então, tu sempre faz uma usina que tu vai modelar como. Aí vem aqui a parte da modelagem do ativo que tu vai precisar apresentar para a CCE. uhum, 8.760 horas de carga, de curva de carga, 8.760 horas de curva de geração. Tu vai colocar uma em cima da outra e vai fazer mês a mês a modelagem de todas as horas do dia e do mês e do ano para mostrar para a CCE o que eu estou gerando e o que eu estou comprando de energia para poder fazer a separação dos teus recursos. Eu tenho recursos em geração própria e eu tenho recursos em contratos. Tá? uhum, E daí aqui a gente tem que separar e fazer o valor da energia, como eu digo. Quando eu gero junto à carga, a gente usa um conceito de energia evitada, tá? Porque uhum, essa energia, tecnicamente, ela vem na simultaneidade. Então, quando eu gero no mesmo momento do consumo, eu tenho um altíssimo índice de simultaneidade na minha unidade de
consumo. E muitas vezes tu vai zerar a energia em todo o período da tarde. Qual o fenômeno disso? Eu vou zerar a TUS de volumétrica, porque não Uhum. está entrando energia. Então, quer dizer que eu derrubo o valor de TUS de volumétrica que eu pagaria para a concessionária. E sobre ela, obviamente, eu não vou pagar os encargos. Não existe mais esse ICMS aqui, por conta até da discussão da Lei Complementar 94. E isso vai fazer com que a minha energia solar ela tenha um conceito de energia evitada, que é muito parecido com a eficiência energética, que é o chamado, a gente usa a Lei COI para comparar a compra de energia. Então, o custo nivelado de energia é quando eu compro a energia, tá? E comparar diferentes contratos. E aqui a gente usa um conceito chamado LACE, que é o custo evitado, o Levelized Avoided Cost of Energy. Então, o custo evitado de energia pela autoprodução ele considera rubricas outras que não só a compra pura e simples de energia, como, por exemplo, a redução da minha TUS de volumétrica, a demanda contratada tu vai seguir pagando porque ela é fixa, mas também a questão da tributação. Então, quando eu não compro energia, obviamente eu não pago Aham. ICMS. Então, a combinação Cofins. perfeita. E se ele for varejista, ele faz a compra pelo consumo e, putz, aí pronto. Exatamente. Então, tu Perfeito. conseguiria aqui, assim, os varejistas hoje olham muito para esse mercado. Depois eu vou entrar nesse ponto, tá? Porque aqui tem uma Aham. intersecção muito forte entre GD e varejista. Ah, Tá? sim. Aham. Mas, mas para terminar o assunto autoprodução, então, assim, a geração junto à carga é a tendência para o mercado para esse ano e para o próximo ano. Por quê? Reduz o tudo de volumétrica. Se eu tiver especialmente no comércio, tá? Uhum. Uhum. Shopping center, galpão logístico, galpão refrigerado, centro de distribuição, porque aqui o ICMS ele entra como custo e não, desculpa, ele entra como uma despesa e não como custo. Ah, Porque na sim. indústria, como eu entro como custo, eu acredito o ICMS da energia, no comércio não. Então, no shopping center, a geração junto à carga, ela faz com que eu transfira 18% normalmente do ICMS diretamente para o CAPEX da usina, porque energia não comprada é imposto não pago. Então, se eu gero junto à carga com uma altíssima simultaneidade, na autoprodução, por exemplo, compra energia, eu não vou pagar o ICMS. Isso também é a lógica da GD, tá? Então, para Perfeito. consumidores da cadeia do Mega, que é caso de shopping center, por exemplo, galpão Uhum. refrigerado é o melhor de todos, porque é o horário Uhum. do ar-condicionado da tarde onde a carga tem que estar refrigerada. Então, aqui tapa de painel solar, porque tu tem muita área, e Uhum. essa é a grande vantagem do comércio e da indústria. Comércio e indústria operam durante o dia. Durante o dia é o horário que eu tenho energia solar. E a Pronto. energia solar ela vai funcionar como um redutor de carga aqui. Então, por isso que tu Aham. usa muito parecido o conceito de eficiência energética, quando gerando junto à Nossa. carga no Mercado Livre. Tá? Então, o Perfeito. cálculo ele é um pouco mais complexo, um pouco mais não, é Uhum. muito complexo, Sim. porque tu considera preço horário, mas a gente tem atingido aqui belíssimas performances econômicas, principalmente quando se trata de serviços, tá? Serviço e comércio. Hotelaria, Uhum. muita hotelaria de verão, assim, que tu tem esse consumo diurno de ar-condicionado, galpão refrigerado, galpão logístico, shopping center, shopping mall, centro de distribuição de mercadoria, centro de distribuição de qualquer produto que opera muito durante o dia. É um Então, tema e para é mim é uma grande profundo. tendência desse ano, assim, né? Claro, esses caras estão todos indo para o grupo A, né? Então quer dizer que Uhum. a GD, em tese, ela vai ficar restrita ao grupo B, Uhum. tá? E a Uhum. autoprodução vai dominar o grupo A, Perfeito. inexoravelmente. E Fred, deixa eu te perguntar, voltando agora para o mercado regulado, né? Outro dia recebi ali no meu WhatsApp uma empresa grande de bebidas, multinacional, vendendo GD, vendendo painel solar. Claro. Assim, a filosofia muito parecida com o Mercado Livre, né? Economize 20% na TE e tal. Bom, eles, a propaganda deles. É, Mas assim, ó, a gente faz esse tipo de projeto aqui, a gente estruturou alguns já, não é só a empresa, então vamos lá. Esse conceito ele vem lá da Europa, tá? Então, isso se chama CAC, tá? O custo de aquisição do cliente. Quem vende telefonia, vende energia. Quem vende cerveja, vende energia. Quem vende gasolina, vende energia. aham, Quem vende telecom, vende energia. Por quê?
Porque um dos grandes custos aqui é o chamado custo de aquisição do cliente. Então, quando eu já tenho uma cesta de clientes que consomem energia, porque é o insumo talvez mais básico da economia, junto com gasolina e cerveja, eu posso vender energia elétrica através dos processos de assinatura aqui, ou Energy as a Service. Tá? E o que Uhum, basicamente é isso? Mercados sofisticados como a Europa, onde tu já tem tarifa binômia marcada, já na baixa tensão, tu pode entrar lá e comprar energia de quem quiser. Então, o que que esse cara faz? uhum. Como ele já tem um canal de contato com clientes, então ele já tem uma base de 20 mil, 30 mil, 50 mil clientes, porque eu vendo birita no boteco do cara no Brasil inteiro, como é o caso das grandes cervejarias no Brasil, a gente está vendo eles aí. Uhum. Cervejaria, gás, telecom, uh, tudo que tu pode, daí é a internet e a telefonia. Tudo que tu já tem uma base de clientes muito ampla, onde tu trabalha em clientes corporativos, não te custa nada oferecer para ele um acesso digitalizado num formulário. E preço tudo colado, né, Fred? Não sei se tu conhece a história do Barroso lá, que ele morou na França uma época, da Sim, bicicleta sim, amarela. Era tudo igual os exatamente. preços, aí tinha uma empresa que, para quem fechasse com eles, eles davam uma bicicleta amarela para ter uma. Então, Exato. assim, pô, é só Então, assim, vantagem, né? não, é claro, o mercado brasileiro ele ainda não tem tarifa binômia na baixa tensão. Tá? Então, a gente ainda não tem a separação de energia, serviço e produto na baixa tensão. E é Uhum, por isso que a GD deu essa discussão toda para separar o que é serviço e o que é produto. uhum, Mas é uma tendência, e é por isso que, inclusive, é proibido vender energia na geração distribuída, porque tu não pode entrar no mercado da distribuidora. Existe uma vedação regulatória à venda de energia. Quem pode vender é produtor, distribuidor ou autorizado. uhum, Então, o que que acontece? Aqui, esse modelo de energia por assinatura, esse modelo de geração distribuída, ele entra muito agora na lógica dos varejistas, tá? Então, o que que acontece? Qual é que é o grande movimento de mercado? O varejista, que é o cara do Mercado Livre, que está acostumado com consumidores maiores, ele está olhando esse movimento aqui do consumidor menor que flerta com o Mercado Livre, mas ele é um cara que tem medo, ele migra via varejista. E, na verdade, é o que faz o sujeito da energia por assinatura da GD, que tu está falando aí, é a mesma coisa. Tu está vendendo energia para o cara, entre aspas, a venda aqui, né? uhum, Tu disponibiliza energia para o cara na baixa tensão via GD, e o varejista tu disponibiliza energia para ele via Mercado Livre. uhum, Só que veja, qual que vai ser a lógica do varejista? Muito provavelmente daqui a pouco. O varejista é um cara que trabalha comércio e indústria, então ele tem telhado, então necessariamente ali na frente a gente vai ter a intersecção dos dois mercados. Geração distribuída, que não é geração distribuída, é energia solar, mercado livre, varejista, e vai ser no mercado regulado, GD, no mercado livre, varejista com autoprodução no seu próprio telhado. Então, isso funciona com vantagens para o consumidor livre, tu diminui a TUS de volumétrica, se tu for comércio, tu troca o ICMS por CAPEX de produto, uh, o comercializador varejista não precisa comprar energia e ficar exposto a um risco de crédito do seu varejista, porque ele vai ter o ativo gerando o telhado cara. Então, ele tem um uhum, hedge natural aqui de painéis. Então, tu não precisa te preocupar se tem ou não tem energia, se o cara vai ou não vai te pagar. Porque como tu vai disponibilizar energia no telhado dele, daí, como tu é varejista, tu vende energia, tu junta o mercado financeiro aqui, daí tu faz um leasing operacional de equipamento do cara. Traz o mercado financeiro pega o equipamento e faz um leasing operacional, e daí tu não compra o equipamento, tu aluga, e é a mesma coisa que comprar energia no Mercado Livre, porque tu não compra a energia, tu alavanca ela mês a mês, é a mesma coisa do uhum, painel. Só que ao invés de comprar energia num gerador centralizado lá no Nordeste, eu vou comprar um 1,50, que ainda existe, porque eu sou abaixo de 5 megas, eu estou autorizado ainda, então eu tenho a minha energia incentivada no meu telhado, com o meu hedge natural de produção de energia, porque eu acerto na tampa o que eu gero. Cara, aqui é muito difícil errar. Eu só preciso ter uma comercializadora varejista que vai trabalhar os contratos de cobertura. Muito provavelmente vai ter muito I100 aqui fazendo cobertura. Claro, é pouco no mercado, I100.
E a energia solar, então, ela entraria para atuar junto às cargas dos consumidores varejistas que estão entrando e que estão flertando com o Mercado Livre, mas que é avesso a risco. Ah, eu não gosto do risco do Mercado Livre porque eu sou pequeno. Não precisa te preocupar, porque tu tem um hedge natural no teu telhado. A gente acerta a geração solar hoje na tampa. Cara, é muito baixa a margem de erro. Aí vem aluguel de painéis, que não é exatamente o tecnicismo, mas pode ser também. Uhum. Mas daí tu vai ter, então, muito em breve, a sofisticação do Mercado Livre com os varejistas entrando, uma liberalização do mercado por conta dessa abertura da baixa tensão, desculpa, da média tensão aqui, muito se aproximando nos limites do PL 414, que vai ter todo mundo do grupo A. Cara, o grupo A é quem consome ideia, R$ 12.000. Uhum. Então, esse cara tem telhado, ele vai começar a fazer uso de energia solar, porque a tecnologia é lógica e avassaladora. E daí, o que a gente vai ter? O varejista vai ficar fazendo gestão de excedentes do cara, vai ficar trabalhando e vai ficar fazendo o hedge da energia solar e trabalhando com muito pouco risco, porque tu tem pouca exportação de energia, porque tu trabalha tudo dentro da curva de carga dele, e contratos de cobertura para os horários, e para os dias que eu não gero energia solar. E daí o mercado financeiro entra junto nisso aqui com o chamado leasing operacional de equipamentos. Aí tu começa a entrar numa estrutura de mercado financeiro, FDIC, securitização de recebíveis, daí sim a gente evolui para um mercado de energia moderno, sofisticado, útil, tá? E que talvez vai dar essa democratização ampla aqui para o cara que quer gerar a própria energia, quer ter a segurança do seu próprio fornecimento, vai ter o apoio do mercado financeiro, porque aqui a energia vai se tornar um recebível tal qual fundo imobiliário de laje corporativa, vai ter gente botando dinheiro em painéis corporativos para shopping center, galpão logístico, centro de distribuição, galpão refrigerado, esses galpão de transbordo de laticínio, perecíveis. Cara, o mundo é muito digitalizado aqui. Smart Uhum. grid, bateria, corte de ponta, fora ponta, controles, serviços ancilares, blá, 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 Ah, blockchain, nossa. tokenização. Próximo evento, tu me chama e eu explico Ah, isso. não, olha, tem conversa para dias. Fred, Foi muito longe, cara, mas eu tentei meu sintetizar profundo. minha visão de mercado, Não, deu tá? para sentir a Mas profundidade. é muito, muito prodigioso aqui o Aham, nosso futuro de modernização do setor elétrico no Brasil. sensacional. Fred, muito grato pela entrevista. Pessoal, vocês já sabem, vocês estão querendo entrar no mercado GD Obrigado. ou o setor elétrico em geral, é só procurar o Fred, a Noale, tem assessoria para tudo, né, Fred? E é isso aí, A pessoal. gente chama do nosso one-stop shop para Ah, energia, então a gente faz basicamente todos os modelos aqui. uhum, Primeiro, modelo econômico, para a gente ver números, né? Tem que fazer sentido o número. sim, Depois a gente olha muito engenharia, viabilidade técnica, então a gente olha muito números já, meio que acompanhando assim, viabilidade técnica e aspectos regulatórios, daí a gente aham, vai entrando nas disciplinas. E depois, por último, é muito contratualizar. Então é onde a gente pega aqui para os advogados, que é transformar tudo em contratos, documentos, compromissos mútuos, né? E fazer essa tradução aqui do mundo da engenharia e de uhum, finanças em contratos num mercado que é absolutamente dinâmico, muito moderno, uhum. e que Você faz parte física, contratual, financeira. é o one-stop shop que a gente fala. Então, o sujeito aqui, a gente tem uma clínica geral aqui que dá o atendimento transversal de disciplinas para o nosso cliente. Então, a gente atende muito fundo de investimento, clientes finais, fundo de investimento, investidores institucionais, integradores, do pequeno ao grande, distribuidor de equipamento, fabricante, Ah, e de todas as tecnologias, né? Até aterro sanitário a gente faz aqui, pois é. esterco suíno a gente trabalha Ah, também. isso é bom. Temos Uma lixo, área boa. esterco suíno, eólica, solar, tem hidráulica. Só não Que falando fusão legal. e hidrogênio eu gosto e óleo também, mas ainda É a mais para nova frente. bola do. Muito bom. Grato, Fred. É, Pessoal, se gostaram, curtam, compartilhem. André, obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima.
Abração. Tá? Obrigadão, André. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima, estou à disposição. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.